Olha só, queridos irmãos, nessa manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 124. Eu gosto demais desse salmo, é um salmo que sempre fala e abençoa o meu coração. Salmo de número 124. E eu vou pedir para você acompanhar aí a leitura, vai aparecer aí na tela, e eu vou pedir para você acompanhar a leitura do texto. A palavra de Deus diz assim, é um salmo muito conhecido, né, irmãos? Salmo muito conhecido, diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam nos afogado, teriam passado por cima de nós. Verso 6, bendito seja o Senhor. Amém, irmãos? Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma, a nossa vida, ela foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Vamos ler juntos o verso 8? Vamos ler todos juntos o verso 8? O nosso... Amém, irmãos? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Esse texto que nós lemos, ele é um salmo do rei Davi. Foi inspirado, o Espírito Santo inspirou o rei Davi a escrever este salmo, e este salmo é um testemunho do rei Davi. É um testemunho que ele dá, inspirado por Deus, quando ele olha para a sua história, ele olha para a sua vida, e Davi então ele compartilha, ele testemunha aquilo que Deus havia feito por ele e pelo povo de Israel. E qual é o testemunho que Davi dá aqui? O testemunho dos livramentos do Senhor. O testemunho do socorro do Senhor que está e que é bem presente no meio das nossas tribulações. É o que ele diz no verso 7 e 8, quando o salmo, ele encerra o salmo dizendo de como o livramento de Deus aconteceu. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos o quê? Livres. Livramento. E no verso 8 ele fala do socorro de Deus, que ele é bem presente em todos os momentos de tribulação da nossa vida. Esse é o testemunho de Davi. E é muito curioso que este salmo, ele foi colocado no meio aqui, ele foi sanduichado, ele foi posto no meio daquilo que a Bíblia... o livro dos Salmos chama de Salmos dos Peregrinos. Aí na sua Bíblia, se você tiver aberto, Salmo 124, em cima ali tem o título e está escrito assim, Cântico dos Peregrinos, de Davi. Esses cânticos dos peregrinos, eles são um conjunto de salmos dentro do livro de Salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos que o povo de Israel, que havia sido levado para o cativeiro, o povo de Israel que estava longe de Jerusalém, quando eles peregrinavam, é por isso que é Salmo dos Peregrinos, quando eles peregrinavam de terras distantes em direção a Jerusalém, para adorar em Jerusalém, eles cantavam esses cânticos dos peregrinos. Eles iam marchando, eles iam peregrinando e carregando no coração essas orações e esses testemunhos desses 15 salmos.
E é muito curioso que este salmo, esse testemunho de Davi está aqui, no meio destes salmos dos peregrinos, onde Davi exalta a fidelidade de Deus. É um testemunho de Davi. Meus irmãos, o que é testemunhar? Esse salmo é um testemunho. Davi começa dizendo assim: se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor que esteve aonde? Ao nosso lado. Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Davi está testemunhando, é um testemunho inspirado desse homem, mas eu pergunto para você, o que é testemunhar, irmãos? Testemunhar é atestar e confirmar a veracidade de um fato, amém? Isso é testemunhar. Eu, por exemplo, eu só posso testemunhar, eu só posso atestar e confirmar a veracidade de um fato se eu vi aquilo. Eu só posso ser testemunha daquilo que eu vi, amém? Eu só posso ser uma testemunha daquilo que eu participei. Eu não posso, por exemplo, testemunhar no tribunal sobre uma notícia que eu li no jornal. Posso? Não faz sentido. Não, meritíssimo, eu quero dizer que eu quero testemunhar. Mas você viu? Você estava lá? Não, eu li no jornal. Não é. Aí eu não posso, eu só posso testemunhar, que é atestar e confirmar a veracidade de um fato, é daquilo que eu vi, que eu experimentei, que eu vivenciei. Isso é testemunhar. E Davi está testemunhando aqui, inspirado por Deus, ele está testemunhando aquilo que ele viu. E o que ele viu? A fidelidade de Deus na sua vida, em meio às tribulações, a fidelidade de Deus que livra e que socorre os seus filhos no meio de todas as angústias. Davi está testemunhando isso aqui. E aí é curioso que esse testemunho ele vai para o cântico dos peregrinos, porque nós somos peregrinos na terra. Esses cânticos dos peregrinos falam das lutas que esses peregrinos que vinham de terras distantes para adorar em Jerusalém, as lutas que eles enfrentavam nessa peregrinação. E nós somos peregrinos sobre essa terra, meus irmãos, nós somos estrangeiros aqui, nós estamos numa caminhada também. E aí é curioso que o salmo anterior ao salmo 124, que é o salmo 123, ele fala que o peregrino está cansado, o peregrino não aguenta mais. Olha o que diz o salmo 123, um salmo antes agora, o final ali dele, os versos 3 e 4. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 123, verso 3 e 4, olha o que o peregrino está dizendo aqui: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados. Quem está saturado aí? Quem está ao ponto de dizer assim, eu não aguento mais, nós estamos saturados de tanto desprezo, a nossa alma, ela está saturada, eu acho que eu não vou aguentar, saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Desprezo, zombaria. Eu estou saturado. O Salmo 123 fala desse peregrino que está com a sua alma assim. E aí, o salmo seguinte, o Salmo 124, a palavra de Deus diz para esse peregrino que está cansado o quê? Ouça o testemunho de Davi. Receba na sua vida o testemunho de Davi. Você que está cansado, você que é um peregrino que está aí cansado na jornada, saturado, a palavra de Deus diz, olha, ouça, porque Deus é fiel e os seus livramentos e os seus socorros estão operando ao nosso redor hoje. Essa é a palavra de Deus aqui para esses peregrinos. E
E é muito curioso que Davi dá esse testemunho para nós, e para todos esses viajantes que estão cansados, vem esse testemunho de Davi que testemunha, que confirma, que atesta os muitos socorros e os muitos livramentos de Deus, porque é no plural mesmo. Davi, neste testemunho dele, ele pinta três imagens dos livramentos de Deus para nós que somos peregrinos e que às vezes estamos cansados. Não é verdade, irmãos? Às vezes nós estamos cansados, mas Davi, com esse testemunho dele, ele pinta aqui três imagens desses livramentos e socorros de Deus. Essas três imagens nos Salmos aqui falam da grandeza dos problemas. Às vezes nós, na nossa caminhada, vamos enfrentar problemas imensos, a grandeza das tribulações, mas as três imagens mostram que o nosso Deus, que é fiel, é maior do que qualquer tribulação que a gente venha a atravessar. Quais são as três imagens? A imagem do predador com raiva, a imagem do tsunami que arrasta tudo e a imagem do passarinho na arapuca, na armadilha. Se não, veja aí, primeira imagem que Davi usa para testemunhar, o verso 3 e o verso 6. Ele diz aqui: se não fosse o Senhor, os nossos inimigos se levantaram contra nós. Aí o verso 3 diz o quê? Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. A imagem aqui de um predador, de um leão. E é curioso que Davi foi um pastor de ovelhas. Amém, irmãos? O rei Davi tinha sido um pastor de ovelhas. Eu pergunto assim, qual é a chance que uma ovelha tem, uma ovelhinha tem, diante de um lobo raivoso ou diante de um leão irado? E Davi compara aqui a sua situação, nós como um rebanho de Cristo, e de vez em quando se levantam contra nós esses inimigos que são predadores e que, se não fosse o Senhor, teriam feito o que com a gente? Teriam nos engolido vivos. Olha o que ele diz no verso 6. Vamos ler juntos o verso 6 sobre essa imagem? Vamos ler juntos? Bendito seja o Senhor. Esses predadores cheios de ira, com os seus dentes à mostra, rosnando. Ah, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, diz Davi. Nós, como rebanho do Senhor, ovelhas do rebanho do Senhor, a gente tinha sido engolido ao vivo, a gente tinha sido triturado pelos dentes deles. Mas Davi diz o quê? Qual é o testemunho de Davi? Deus nos livrou. Deus nos livrou. Segunda imagem que Davi pinta aqui é a imagem do tsunami, da enchente que arrasta e destrói. Versos 4 e 5, olha a imagem que ele pinta. Se não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. A ideia aqui, meus irmãos, é da enchente que vem, e quando ela vem descendo o morro, ela arrasta tudo na frente dela, nada fica em pé. Nós vimos isso no início do ano, agora no litoral norte, vocês lembram? Nós vemos isso todos os anos, no mês de janeiro, nos jornais, de como as torrentes que descem, elas destroem tudo pela frente. E Davi diz assim: olha, se levantaram esses brumadinhos, lembra de Brumadinho? Aquela torrente de lama descendo, destruindo tudo. Olha, irmãos, às vezes na vida se desabam brumadinhos na nossa frente,
se não fora o Senhor, a gente tinha sido arrastado. Mas qual é o testemunho do rei Davi? O Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou de coisas muito maiores do que nós. Quem aqui consegue ficar em pé dentro de uma correnteza de água? Ninguém. Mas o Senhor nos põe numa rocha, o Senhor nos guarda para a glória dele. Esse é o testemunho de Davi. E a terceira imagem que Davi usa aqui é o passarinho na arapuca. Olha o que diz o verso 7. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se, vamos ler juntos essa última frase, olha que testemunho lindo. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Rompeu-se. Aqui, meus irmãos, Davi diz assim: olha, teve momentos na vida que eu já estava com a corda no pescoço. O laço do passarinheiro, a minha patinha, o passarinho, já estava presa. O pescoço já estava preso no laço. Qual é a chance do passarinho? Nenhuma. Mas o que aconteceu de repente? Davi testemunha: o laço se rompeu. Milagre. Livramento. E nós nos vimos livres. Não é por causa da minha força, porque eu sou um passarinho, mas foi graça de Deus. E Israel que o diga. E eu testemunho isso para vocês, Israel. Graça de Deus. Às vezes, meus irmãos, a nossa vida, a gente cai dentro da arapuca. A gente olha e fala assim: não tem saída. O laço já se prendeu na minha patinha. Mas de repente, a graça de Deus opera, o laço se rompe. E nós nos vimos livres, diz Davi. Livramentos do Senhor. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque eu penso que nós podemos testemunhar isso também. Como o Chiquinho falou, essa semana, eu e a Cristina, nós estamos completando 5 anos aqui de igreja. 5 anos de uma caminhada, junto com essa igreja, junto com os irmãos. 5 anos de uma peregrinação. E nós somos tudo igual passarinho, né, irmão? Somos tudo frágil, somos tudo pequeno, somos tudo limitado. Nós somos igual passarinho lá no laço do passarinheiro. Quantas torrentes se levantaram nesses 5 anos? Quantas ameaças, quantos dentes nos ameaçando em momentos de incerteza nesses 5 anos? Nós passamos juntos por uma das maiores crises da história do planeta nos últimos séculos, que foi a pandemia. E o que a gente pode testemunhar, igreja? Nesse tempo de caminhada, teve tribulação? Teve. Teve momentos de terror ou não? Teve. Eu lembro quando a pandemia explodiu, a gente não sabia o que fazer, a gente nunca tinha passado por uma pandemia, né? Fecha a igreja, abre a igreja, faz online, não tinha online, aí saiu correndo o Júnior para fazer online, aí eu lembro da Ronilda, da filmadora, lembra o pessoal, lembra tudo, a gente se ajeitando semana a semana, e Deus foi fazendo o quê, irmãos? Deus foi cuidando, foi dirigindo, foi abençoando. Tivemos irmãos que partiram nesse tempo, mas até o partir dos irmãos foi um partir cuidado por Deus. Em cada um que partiu, eu vi a fidelidade de Deus cuidando das pessoas e de suas famílias até o fim. Nós podemos testemunhar na nossa peregrinação. Isso que Davi fala aqui. E eu estou dizendo isso porque nós continuamos na nossa caminhada. E às vezes se levantam predadores, às vezes se levantam tsunamis,
Às vezes, vêm essas armadilhas do passarinheiro, laços que tentam nos prender e nos destruir. Mas nós podemos continuar confiando nessa fidelidade e nesse testemunho que o rei Davi dá aqui. Eu quero encerrar essa mensagem só lembrando de 2 detalhes sobre esse testemunho que Davi dá sobre os socorros e os livramentos de Deus no plural, porque ele dá 3 exemplos aqui, ilustrações, né? E eu queria lembrar 2 detalhes sobre esses socorros e livramentos que Davi testemunha aqui. Em primeiro lugar, irmãos, que o socorro, o livramento de Deus, o socorro de Deus, o Salmo termina dizendo que ele está no tempo presente. Veja o último versículo do Salmo. Salmo 124, verso 8. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? E eu acho isso curioso. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. O nosso... Eu acho curioso que é um testemunho. A gente testemunha coisas que aconteceram aonde, irmãos? No passado. Davi está dando o seu testemunho inspirado por Deus aqui. Inspirado pelo Espírito Santo. E aí do verso 1 até o 7, o Salmo está no tempo passado. Se não fora o Senhor que esteve do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Ele está testemunhando do que passou. Mas é curioso que daí o Espírito Santo, o Salmo termina com o Espírito Santo dizendo, mas isso não fica no passado, isso vem para onde? Vem para o nosso presente, vem para o dia de hoje, porque o nosso socorro, diz aqui Davi, não ficou lá, não estava lá, no nome do Senhor, o nosso socorro está hoje, aqui. É curioso que Davi escreveu esse salmo, Davi escreveu séculos antes dos peregrinos da Babilônia, séculos antes. E o que está dizendo aqui a palavra de Deus é que essa palavra, meus irmãos, ela permanece fiel para sempre. E assim como Deus foi fiel com Davi, hoje Deus é fiel com cada um dos seus filhos que peregrinam sobre essa terra. E o socorro que esteve é o socorro que está presente hoje, no nome do Senhor. E o segundo detalhe aqui, sobre esse testemunho de Davi, sobre os socorros, os livramentos do Senhor, é que esse socorro, ele está sobre todos nós. Ele não está lá no passado, mas ele é uma promessa real para o agora, porque o socorro está aqui. Mas ele também é para todos nós, porque ele diz aqui, o nosso socorro. Davi está contando um testemunho dele, mas ele diz assim, é o nosso socorro. Ele não fala assim, o meu socorro, mas é o nosso. E ele diz assim, olha, eu conto um testemunho, e Israel pode falar também. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Porque esse socorro e cuidado do Senhor está sobre todo o seu povo. Ele é presente hoje e ele está sobre todo o seu povo. Não é só sobre Davi, não é só sobre um ou outro, mas Israel que o diga. Israel pode testemunhar. Eu posso testemunhar. Muitas são as lutas, não é verdade, irmãos? Muitas são as tribulações. Às vezes nós enfrentamos situações que nos assustam, nos põem como o passarinho no laço. A gente fica assustado. Mas eu posso testemunhar como Deus tem sido misericordioso na minha vida. E eu tenho certeza que Israel também pode dizer, amém? Israel que o diga.
Esse socorro é real para agora, ele está. Esse socorro é nosso. Amém, irmãos? Sobre cada um de nós. E eu, nesses 5 anos de caminhada aqui na nossa igreja, irmãos, eu vejo esse testemunho sendo real para nós, para cada um de nós. Então eu quero encerrar orando com você nessa manhã. Quero convidar os jovens, eles virão para cá, vão nos ministrar um último louvor. E eu queria convidar você, para você ficar em pé mais uma vez. Queria convidar você a você fechar os seus olhos mais uma vez. E é aí no teu coração, quando você olha ao teu redor, quais são as situações que assustam. E eu queria que hoje você incluísse na tua peregrinação, irmão. Porque você vai sair daqui agora em peregrinação para a sua casa. Você vai sair daqui agora em peregrinação para a sua vida. Você vai voltar para as suas rotinas. Mas eu queria que você, peregrinando, e eu não sei se você chegou aqui hoje um peregrino do Salmo 123, saturado, cansado, dizendo: a minha alma está saturada, pastor, eu não aguento mais. Mas eu queria que você saísse hoje carregando no coração esse testemunho de Davi, que atesta e confirma um fato: a fidelidade de Deus. E o Espírito Santo diz: essa fidelidade, ela está aqui agora, ela é para hoje. Essa fidelidade e esse socorro é para todo o Israel, é para todos os meus filhos. Não é algo só para Davi, mas é nosso, é para todos nós. E que você volte para a sua peregrinação cantando esse salmo, lembrando dessas palavras e desse testemunho, dizendo: eu creio em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, e eu vou continuar andando por essa fé, porque eu sei que esse também é o meu testemunho de vida. Nosso Deus e nosso Pai, se não fora o Senhor, nós podemos testemunhar. Nesses últimos 5 anos, nós podemos testemunhar. Israel que o diga, a Igreja Batista de Itaberaba que o diga, se não fora o Senhor. Quando inimigos se levantaram, quando tsunamis se levantaram, quando laços nos amarraram, quando momentos, Senhor, assustadores se levantaram diante de nós, se não fora o Senhor, com o teu socorro bem presente, com os teus livramentos de amor, Senhor, nós teríamos sido engolidos. Mas obrigado, Senhor, obrigado, porque assim como Davi testemunhou hoje, eu e os meus irmãos aqui da igreja podemos testemunhar que o socorro, ele está presente no nome do Senhor, e ele é de todos nós, ele é de todos nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Como diz Davi aqui: bendito seja o Senhor. E que o Senhor abençoe os meus irmãos nessa semana que começa, cada um, Senhor, no seu desafio, no seu momento, na sua tribulação. Que cada um aqui continue, Senhor, experimentando o teu cuidado, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós,
desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.